Olá para você que deu o play! Começa agora mais um Entrevistas DPE e hoje o nosso bate-papo é sobre a Lei Maria da Penha, considerada um marco na defesa dos direitos das mulheres, completa 18 anos hoje, dia 7, quarta-feira. Apesar dos avanços na legislação reconhecidos por especialistas, a opressão às mulheres ainda é um dos principais problemas sociais do país. Por isso, no nosso bate-papo hoje, eu convido Ed Luiz Chaves, psicólogo da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher. Seja bem-vindo. Olá, Alana. Obrigado. Obrigado também a atenção de todos que estão ouvindo esse podcast e espero aqui contribuir com esse bate-papo. 18 anos. Nossa, e são 18 anos, assim, divisor de águas, que mudou muito a realidade, avançou muitos direitos das mulheres. Mas eu acho interessante a gente reforçar a história dessa lei que deu essa mudança radical na vida das mulheres. Por favor, Ed, fala pra gente um pouquinho. Então, hoje, quando a gente fala de direito das mulheres, é quase que indissociável, né, da expressão Lei Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340 de 2006. Né? Então, no dia 7 de agosto de 2006, ela foi promulgada e ela, de fato, ela é um marco legal, mas não somente um marco jurídico, mas um marco social muito importante na luta das mulheres, na defesa e proteção das mulheres, né? A gente está falando de uma lei que ela não surge do nada, ela tem uma história. E por que ela se chama também Maria da Penha, né? O nome dessa mulher, farmacêutica e hoje ativista, né, dos direitos das mulheres, que foi uma mulher em situação de violência, vítima de violência doméstica, sobrevivente de tentativa de feminicídio, que na época nem se usava essa expressão, né, o feminicídio, nem tinha essa representação legal, essa nomenclatura, mas ela buscou assistência, ela buscou a rede de proteção, só que a época ainda era muito distante do que a gente tem hoje, né? Uma realidade que muitas mulheres sofriam, que era buscar uma ajuda policial e muitas vezes essa demanda não era tratada da forma como merecia. Então, a Maria da Penha, ela buscou assistência policial, a assistência jurídica, só que os resultados do que ela tinha eram muito ineficazes, porque esse homem recebia, né, o seu ofensor à época, seu marido ou ex-marido, né, recebia penalizações muito superficiais, não tinha um resultado eficaz em relação ao caso dela, ao ponto de ela passar por 2 tentativas de feminicídio, né? Uma sendo eletrocutada, né? Um caso tão drástico, e a outra, enquanto ela estava dormindo, receber um tiro nas costas, deixando a Maria da Penha paraplégica, né? Então, quem a conhece, quem vê, sabe que ela tem mobilidade reduzida, anda de cadeira de rodas em função dessa tentativa de feminicídio. Então, o que acontece, Lana, é que ela depois procura, né, os meios legais para reparação dessa violência que ela sofreu, e por conta das penalizações tão ineficazes e tão brandas para o caso dela, ela buscou recorrer internacionalmente. Então, ela busca essa assistência, esse amparo legal fora do Brasil, e é quando o Brasil, então, em função do caso da Maria da Penha, tem aí como punição, né, como obrigação, criar uma lei ou medidas mais eficazes de proteção aos direitos das mulheres, de extirpar aí as violências contra a mulher, especialmente a violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha ela surge porque o Brasil foi condenado na Corte Interamericana, né, para que se tivesse uma lei mais efetiva e mais eficaz na proteção e direito das mulheres. A gente vê que é uma história longa, mas uma história que precisa ser dita porque, graças ao trabalho e ao esforço da Maria da Penha, e infelizmente ao que ela teve que passar, hoje a gente tem uma lei tão simbólica, tão representativa e tão eficaz na proteção das mulheres. Foi um processo de luta mesmo dela, da Maria da Penha, né? Sim. De buscar realmente, de fato, essa mudança que hoje resulta em tantas formas, de forma positiva para as mulheres.
que a gente pode dizer que mudou? Inclusive, essa história é tão interessante de contar, porque depois de tanto tempo, 18 anos se passaram, e muitas pessoas ainda não conhecem de fato essa história. Por isso que a gente ressalta essas mudanças, o que mudou, o que é direito das mulheres desde de 18 anos atrás. Pronto, porque a lei ela vem definir o que é essa violência doméstica contra a mulher, né? Ela vem estabelecer o que caracteriza, né? Quando se trata de relações afetivas, às vezes nem coabitando, né? Estando no mesmo ambiente familiar, na mesma unidade doméstica, mas se você tem um relacionamento afetivo, um namoro, uma relação de afeto que seja, e houver uma relação de abuso ou de violência, ali já pode ser caracterizado uma violência doméstica contra a mulher, né? Ou então não tem consanguinidade, mas é alguém que é agregado da família, que coabita ali, está no mesmo ambiente doméstico e que de repente tem uma relação violenta, também se enquadra na lei, né? Claro que ela com o tempo foi se aprimorando, já era uma lei muito... trazia fundamentos e definições muito importantes e com o tempo ela foi se aprimorando, né? Então, antigamente precisava coabitar, hoje em dia já não precisa mais. Uma relação de namoro pode ser definida como uma relação de violência doméstica, caso haja, né, relações de abuso nesse dia a dia da relação, do casal ali, né? E aí eu vou até aproveitar para já falar, porque são definições muito importantes do que são as violências, né, previstas na Lei Maria da Penha. Porque, infelizmente, Lana, as pessoas chegam até a gente na Casa da Mulher Brasileira, que depois eu vou falar um pouquinho sobre esse órgão, né, essa estrutura, chega até a gente na Defensoria Pública apenas quando acontece a violência física, né? E, infelizmente, mulheres que às vezes já passam por situações, relacionamentos abusivos de longa data e não percebem que aquilo também pode ser caracterizado como uma violência doméstica. Então, quando a gente pega a Lei Maria da Penha 11.340, né, ela vai definir 5 tipos de violência. Então, a mais comum e muitas vezes a mais fácil de identificar é a violência física, porque ela deixa marcas visíveis no corpo, né, ela deixa impactos nessa estrutura da mulher. Ela fere o território que é o corpo da mulher de uma forma que não fere somente físico, mas também deixa marcas emocionais. Mas, em geral, ela só busca ajuda quando tem a violência física. Mas lá temos também a violência patrimonial, quando esse homem, esse ofensor, né, que pode ser um homem ou uma mulher, né, dentro da relação, esse ofensor, ele quebra as coisas de dentro de casa, quando ele não permite que a mulher tenha acesso ao direito, né, ao seu dinheiro, à conta bancária ou a documentos também, isso é violência. A violência moral, quando ele calunia, né, causa uma injúria, uma difamação dessa mulher em relação a outras pessoas, porque ele está ferindo a dignidade dessa mulher, né? Tem também a violência psicológica, e aí a gente recebe uma série de mulheres, né, na especializada da mulher, que já estão muitas vezes em um quadro de adoecimento psicológico tão avançado, né? Então, quando ele te ameaça, quando ele fala coisas do tipo, se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém, né? Se você terminar comigo, eu não vou sobreviver e você vai ser a culpada, porque e às vezes ele faz essa chantagem emocional, né? Eu vou tirar minha própria vida porque eu não vou conseguir viver sem você e você vai ser a culpada. E aí você imagina qual o impacto na saúde dessa mulher, né? Na saúde mental, na sua saúde psicológica. E tem uma última violência, que muitas vezes ela é muito sutil, porque a mulher não percebe que é violência, que é violência sexual. Quando esse companheiro, esse marido, esse namorado, né, ele busca ter relações sexuais, né, afetivas e íntimas, sem o desejo da mulher. E muitas vezes na mulher, às vezes uma mulher com um pouco mais de idade, que vem de uma outra formação um pouco mais tradicional, conservadora, na cabeça dela ela pensa, é meu marido, então se é meu marido eu sou obrigada, né? E não, no momento que a mulher tem o seu desejo desrespeitado, né? Não é à toa que temos campanhas aí do tipo não é não, né? De dizer, olha, daqui para frente eu não quero mais, né? Eu não quero ter uma relação sem o meu consentimento, mesmo que seja o marido. Isso também é violência doméstica, que é a violência sexual. E um outro tipo de violência sexual também
é quando ele impede essa mulher de fazer o uso de contraceptivos, né, o planejamento familiar, o uso de pílulas, né, anticoncepcionais, que ela faça ali o controle de reprodutivo, né? Então, se o companheiro impede que ela faça isso, também caracteriza violência doméstica, que é uma violência do tipo sexual. Olha só quanta informação importante e detalhes, né? As mulheres precisam se atentar a esses detalhes. Você citou várias situações que, no decorrer do dia a dia, muitas vezes as mulheres podem dizer, não, normal. Será que é violência? Não sei. Seria o caso de tive dúvida, vou buscar ajuda, pelo menos para saber se é ou não é? Sim, sem dúvida. Ficou na dúvida, se eu percebo que dentro do relacionamento algo começa a me gerar um incômodo, por exemplo, eu estou me sentindo desconfortável, ou quando esse companheiro, esse marido se aproxima e aquilo me gera um desconforto, né? Quando eu percebo que a chegada dele parece que muda o ambiente, muda a minha forma de ser, eu já não consigo ser mais a mesma pessoa. Sabe por quê, Lana? Muitas mulheres falam pra gente assim, nossa, antes desse relacionamento, eu era mais alegre, eu era comunicativa, eu, ia onde eu queria, eu saía com os meus amigos, eu ia na casa da minha família, e de repente eu comecei a me perceber mais isolada, sem ninguém, fico com medo de pedir para ir tais locais, ou às vezes eu me sinto desconfortável ao usar determinada roupa, né, porque talvez ele não vá gostar. E isso já são sinais, às vezes começam sutis. Em geral, as violências, elas não começam de cara, de forma mais agressiva. Ela começa com desconfortos, né? Esse ofensor, ele começa a causar reações de desconfortos, de insegurança nessa mulher, o medo, né? Então, é preciso a gente entender, ficar alerta para esses sinais de quando há um relacionamento abusivo. Então, na dúvida, busca a Defensoria Pública, a gente lá na Casa da Mulher Brasileira, né, dentro da Defensoria Especializada da Mulher, a gente pode orientar. É importante destacar que quando a mulher ela chega na Casa da Mulher Brasileira, que é onde tem um setor da Defensoria Pública, ela de cara ela não vai para a delegacia, né? Lá temos a Delegacia Especializada da Mulher, né, que faz esse atendimento no âmbito da segurança, de promover a segurança inicial dessa mulher, mas ela não vai direto fazer a denúncia. Ela chega e ela é acolhida por uma equipe multiprofissional, ou por uma psicóloga, ou por uma assistente social. Porque às vezes essa mulher ela chega tão fragilizada, ou com receios, né, com medos de denunciar ou de buscar ajuda, que ela não vai direto fazer o boletim de ocorrência. Ela recebe o acolhimento de alguém, né, nessas áreas de atuação, e aí dali, se ela decidir denunciar, ou se ela quiser de repente uma orientação jurídica da Defensoria Pública, ou ser inserida em ações da Casa da Mulher Brasileira, como por exemplo grupos reflexivos, né? Eu não quero denunciar, mas eu quero participar de um grupo reflexivo para a mulher, ou então participar da autonomia econômica, né? Porque às vezes ela pensa, se eu denunciar, ele é o provedor da casa, o que vai acontecer comigo e com os meus filhos? Então ela pode ir para o setor de autonomia econômica e pode pensar de repente buscar uma carreira, inserção no mercado de trabalho, para que ela consiga romper com o ciclo da violência, que às vezes ela está inserida há anos e não sabe como sair. Interessante isso. Como é que funciona esse setor que auxilia as mulheres a criarem, né, esse poder tão importante de ter a liberdade financeira, de estar ali, não depender, né, da figura masculina para se manter? Certo. Por isso que é importante, antes de falar do setor, a gente não julgar qualquer mulher que às vezes pensa 1, 2, 3 vezes antes de sair de um relacionamento violento e abusivo. Porque muitas vezes ela pensa antes nos filhos, na situação econômica. Às vezes tem a questão afetiva também, e isso deve ser respeitado, né? Porque ninguém entra no relacionamento imaginando passar por isso. Ninguém entra no relacionamento imaginando que ele vai ser um relacionamento tóxico, violento. Você entra investindo planos, investindo, né, metas, e de repente se vê nessa situação. Então, quando a gente percebe que há
o principal fator para que ela não rompa com o ciclo da violência e saia desse relacionamento abusivo é a questão econômica, dentro da Casa da Mulher Brasileira existe esse setor, que é um setor vinculado à Secretaria de Bem-Estar Social do Estado, né? E eles avaliam, né? Produzem currículo para essa mulher, ficam também com esse currículo para quando haja vagas dos parceiros, né? De repente ela possa ser encaminhada para esses locais de trabalho, porque assim ela consegue, ou então ela pode fazer cursos, né? Eles também promovem cursos, escrevem essa mulher em cursos de capacitação, de aprimoramento profissional, porque isso pode facilitar ela na reinserção do mercado de trabalho, facilitando com que ela consiga, né, um emprego, consiga uma autonomia econômica e consiga sair de forma mais estruturada desse ciclo de violência. A gente vem de um histórico onde o papel da mulher, por muito tempo, foi o quê? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? E a gente sabe que a história, em função da Revolução Industrial, em função das guerras, onde não tinha mais a mão de obra masculina, e aí precisou da inserção dessa mulher, em alguns casos, né, no passado, da própria criança, né, no mercado de trabalho, nas manufaturas, nas indústrias. Então, isso foi uma grande revolução, né, dentro do processo feminista mesmo, né, das lutas das mulheres. A gente não comemora o 8 de março à toa, né? A gente não celebra a luta das mulheres à toa, porque vem dessas lutas históricas, né? E é importante a gente enaltecer que hoje o que a gente tem são graças a nomes como Maria da Penha e tantas outras mulheres que não se calaram diante das injustiças, né? Contra as mulheres. Então, infelizmente, a gente vem aí desse histórico de que papel da mulher é dentro de casa, de cuidar dos filhos, enfim, e não havia divisão das tarefas domésticas. E muitas mulheres ainda hoje optam, que é um direito, né, uma escolha. Às vezes o casal conversa e percebe, não, eu vou para o mercado, eu vou trabalhar e você fica em casa cuidando dos filhos, o que é uma escolha, né, o que é uma opção. Mas que isso tem que ser reconhecido como um trabalho, né? A mulher... recentemente saiu informação, né, de que se o trabalho não remunerado das mulheres que elas fazem dentro de casa fosse remunerado, estaria entre os 10 maiores PIBs do mundo, né? Então, para ver como que esse trabalho doméstico ele é invisibilizado. A mulher, às vezes, ela abre mão da sua carreira, abre mão de trabalhar fora de casa para cuidar dos filhos, da casa, o que é um trabalho exaustivo, cansativo e que não tem fim. Quem tem casa sabe, né? Não é um trabalho que acaba. E ele é invisibilizado, ele não é reconhecido. Então, às vezes, esse homem ele separa, deixa a mulher... mas o que eu construí foi meu, porque fui eu que trabalhei, fui eu que comprei o carro, fui eu que comprei a casa com o meu dinheiro. Mas para ele sair, trabalhar tranquilo, muitas vezes ter a comida... ter o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, tudo organizado, foi uma mulher quem fez, né? Então, para a gente pensar que a gente está num processo de mudança de estruturas, né? E a estrutura familiar nesse arranjo também está mudando. E no decorrer da nossa conversa, você já mencionou várias vezes a Casa da Mulher Brasileira, que é exatamente onde fica localizada a Defensoria Especializada da Mulher. E eu gostaria, nesse momento, que você falasse um pouquinho mais desse trabalho tão bonito. E como é feito esse acolhimento a essas mulheres? Pronto. A proposta da Casa da Mulher Brasileira é uma proposta muito singular, né? Ela é um equipamento público proposto por políticas públicas federais, né? Uma política pública federal, que ela a princípio, ela não tem em todos os estados do território. A princípio, foram priorizados estados que apresentavam os maiores índices, né, proporcionais aí de violência contra a mulher. Então, se hoje a gente tem a Casa da Mulher Brasileira em Roraima, né, infelizmente é por conta de um dado negativo, mas é porque a gente estava sempre ali encabeçando os rankings, né, negativos, que são os rankings de violência contra a mulher. Mas que bom que hoje a gente tem essa estrutura, né? É um equipamento público muito valioso, porque a mulher hoje ela não precisa peregrinar, né, em busca de ajuda. Hoje, uma mulher que sofre violência, ela em um único local, ela recebe a assistência de praticamente quase todos os órgãos que compõem a rede de proteção e defesa da mulher. Então, quando ela chega lá na Casa da Mulher Brasileira,
que, apesar de ter esse nome, né, Mulher Brasileira, ela também atende a mulheres estrangeiras, migrantes, né, de vários países, especialmente mulheres venezuelanas, né, por conta da situação migratória. No momento que ela adentra a casa da mulher brasileira, ela é recebida, ela tem uma recepção, né, com pessoas já preparadas para direcionar ela, para receber, fazer um breve cadastro, né, com algumas informações básicas, e dali ela é dirigida para o setor de acolhimento da Casa da Mulher Brasileira, onde tem essa equipe psicossocial. Então ela vai, de início, ser atendida ou por uma psicóloga, ou por uma assistente social, né? E dali, conforme que ela relatar, essa equipe que já é preparada e treinada vai saber dirigir a ela se ela vai ser encaminhada para a DEAN, que é a Delegacia Especializada da Mulher. E que bom que a gente tem hoje um plantão 24 horas, né? Porque, infelizmente, violência para ocorrer não tem hora, ela acontece todas as horas do dia, mas ela pode, seja pela manhã, pela tarde, pela madrugada, ela tem uma delegacia especializada de proteção à mulher, de defesa da mulher. Então, ali ela pode prestar um boletim de ocorrência, de imediato, conforme a situação, ela já pode solicitar uma medida protetiva de urgência, onde o delegado ele solicita do Tribunal de Justiça. Então, o juiz vai, às vezes, questões de horas, né? Inclusive, o nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado, ele é um dos que defere medida protetiva mais rápido, a média é de 5 horas para deferir uma medida protetiva. E aí o juiz, nessa medida, vai determinar, né, o afastamento do ofensor, às vezes a retirada do ofensor do lar, né, a busca dos bens, os pertences dessa mulher. Se essa mulher estiver em risco e ela não tiver para onde ir, ela pode ser acolhida na própria casa da mulher brasileira. Lá, a instituição conta com um acolhimento de passagem. Então, a mulher fica ali a questão de alguns dias, né, até que seja buscado a melhor estratégia para que ela esteja em proteção. Ela é acolhida, seja ela, os filhos, quem compõe aquele núcleo familiar, né? Aquelas pessoas da família, ela e os filhos são recebidos. Então, ela recebe alimentação, uma estadia, uma hospedagem, um local reservado, né, dentro do órgão, para que ela possa ficar ali em segurança. Temos também, dentro da instituição, um agente, né, da Defensoria Pública especializada da mulher. Então, se de repente essa mulher teve uma medida não deferida, não autorizada, ou se ela quer saber como que está o processo, né, ela pode, ali mesmo, naquele mesmo dia, ela já sai com um agendamento para a Defensoria Pública. Ela já tem uma data marcada, seja para um atendimento presencial ou online, virtual, conforme ficar melhor para essa mulher. Contamos também com a coordenação da violência doméstica do Tribunal de Justiça, que tem o seu setor, e tem também o Ministério Público, né? A Promotoria Especializada da Mulher do Ministério Público. Além, como eu já falei, do setor de autonomia econômica. E tem também a Polícia Militar, que tem o seu setor lá. Para você ver que é uma rede ampla, mas que está totalmente coordenada para proteger. Então, quando uma mulher adentra a Casa da Mulher Brasileira, ela mobiliza uma série de órgãos para que ela, a partir daquele momento, receba a segurança e o suporte necessário para ela. Muitas vezes as mulheres elas têm medo de buscar ajuda, medo de falar, medo de expressar o que está passando, de ser julgada, das consequências do que vem depois. Eu vou denunciar e depois. Você, como psicólogo, como alguém que já atende casos, entende situações como essa, qual seria a tua orientação para mulheres que estão passando por um momento como esse e estão nesse processo de decisão e de planejamento, talvez, para dar o próximo passo? Ótimo, excelente a gente falar sobre isso, porque acompanhado desse medo, Lana, muitas vezes vem a própria vergonha, né? De, como a gente falou, ninguém supõe ou imagina que quando inicia um relacionamento, um namoro e depois desenvolve para um casamento, imagina passar por uma situação dessa. Apesar de a gente saber que a gente ainda vive num mundo ainda muito violento para as mulheres, né? Tem aí dados que apontam que a América Latina é um dos lugares mais perigosos para ser mulher,
por conta das violências que as mulheres sofrem. Então a gente vem de uma estrutura muito desigual entre homens e mulheres, e essa ideia de que os homens acham que têm mais poderes sobre as mulheres acaba sendo levada para o casamento, para o namoro, e aí esse homem muitas vezes quer ser controlador, autoritário, acha que tem poder sobre essa mulher, né? Trata essa mulher como um objeto, como uma propriedade sua. Então, às vezes, essa mulher, ela pensa 1, 2 vezes, tem muitas vezes aquela crença de que ele vai mudar, né? Até porque o ciclo da violência contra a mulher, ele tem essa característica. Ele começa com expressões verbais mais violentas, começa a ser mais controlador, autoritário, começa a provocar medo nessa mulher. Aí acaba descambando para uma violência física, né? E normalmente é quando a mulher busca ajuda, ou de um familiar, de alguém, ou até mesmo a denúncia. Só que aí esse homem, ele vem, pede desculpas, diz que está arrependido, fala que vai mudar, né? E aí chega na terceira fase do ciclo da violência, que a gente chama de lua de mel. E aí fica aquele período ali, sabe? Muito bem, o homem muda, ele leva flores para ela, ele faz café da manhã, ele muda a postura dele por um tempo. Só que infelizmente é por um tempo, porque como a gente está falando de um ciclo, quando vê, ele começa a repetir comportamentos machistas, autoritários, e para piorar, ele começa a isolar essa mulher de amigos, de familiares, para que ela não saiba pedir mais ajuda, né? Então, essa mulher, às vezes, ela volta para o relacionamento abusivo e ela fica com vergonha, às vezes, de pedir. Às vezes ela, poxa, as pessoas sabem que ela sofreu uma violência. Só que o que eu falaria para elas, como psicólogo, como alguém que acolhe diariamente mulheres em situação de violência, é que nenhuma mulher nasce para viver submetida a um relacionamento abusivo. Nenhuma. Então, na hora que ela pensar, seja 1, seja 2 vezes, se ela, às vezes ela... Eu vou até contar um caso bem rapidinho aqui para a gente ilustrar isso. Claro, sinta-se à vontade. Respeitando, aí, claro, o sigilo, né, a identidade da pessoa. Mas uma vez eu já escutei de uma assistida nossa, uma pessoa que foi assistida pela gente da Defensoria, que alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, quando não tinha ainda a Lei Maria da Penha, ela chegou aí para uma delegacia, ela foi denunciar, né, o seu ex-marido, né, que na época era marido, e aí quando ela chegou na delegacia, falaram, mulher, vai para tua casa, tenta reatar esse relacionamento, isso não vai dar em nada não, né? Era o que muitas mulheres, infelizmente, escutavam, isso não vai dar em nada não, e isso aí é questão de coisa de marido e mulher, vocês têm que tentar resolver entre vocês. E eram violências graves, eram violências constantes. Essa mulher, ela retornou para o relacionamento. E ela passou, sabe quantos anos? Mais de 20 anos em violências físicas graves, né? Suportando todos os tipos de abuso que você possa imaginar. E aí, depois que teve a Lei Maria da Penha, ela ficava naquela dúvida, será que eu vou passar pela mesma coisa, né? Criou um receio, né? E aí muitas mulheres trazem até hoje esse medo de, será que eu vou ser mal vista lá na delegacia? Será que vão me tratar mal a mim? Será que vão achar que isso é bobagem, que eu tenho que resolver isso? Aí, quando foi um dia, ela soube da existência da Casa da Mulher Brasileira. Sabe o que aconteceu? Ela passava, e ela morava ali, né, pela região, ela me falou que morava ali próximo, ela falou, vou passar lá. Por várias vezes, Lana, ela passou na frente da Casa da Mulher Brasileira com a vontade de entrar. Só que ela não tinha coragem, por conta desse medo de passar pela mesma coisa. Até que um dia ela resolveu entrar. Ela parou, ela foi acolhida pela equipe multiprofissional, fez a denúncia, conseguiu medida protetiva, fez o seu divórcio. Hoje, e ela foi atendida pela gente na Defensoria, ela fala, hoje eu me sinto uma mulher livre. Coisa que eu nunca senti antes, hoje eu me sinto uma mulher completamente livre de ir aonde eu quero, sem violência, sem sofrer todos os maus tratos que eu sofri. Então, eu deixo essa história dessa mulher como exemplo, porque de repente pode servir para outras mulheres. A gente está lá para tentar buscar as melhores estratégias para que ela consiga romper com esse ciclo, sabe? A gente sabe que não é fácil, não é fácil. Como eu falei, às vezes é questão econômica, às vezes são os filhos. Mas eu penso, será que para os filhos, muitas vezes não é melhor crescer num ambiente longe de violência, crescer num ambiente sem as agressões que às vezes eles acompanham?
do que, de repente, sabe, ter a sua estrutura, a sua personalidade formada a partir de um ambiente tão nocivo, tão doloroso, né? Então, essa é a Casa da Mulher Brasileira e a gente está lá para isso, para acolher. Com certeza, essa é uma das histórias, das inúmeras que devem passar diariamente na Casa da Mulher Brasileira, na Defensoria Especializada da Mulher. Por isso, um trabalho de muito carinho, de muita atenção, de acolhimento e de respeito às histórias. Agora, 18 anos, quando a gente fala 18, tudo é relativo, né? Quando fala 18 anos pode parecer muito tempo, porém, no decorrer da história, para uma carga e um peso tão grande que as mulheres trazem no decorrer da história da humanidade, 18 anos é muito pouco. Então, como essa nova geração, tanto de mulheres como de homens, já podem acolher a antiga geração que ainda tem esse receio, que já foram buscar, né? Eu acho que a gente vem com essa responsabilidade de buscar essa informação, de entender essas mudanças, mas como é que eu chego, de repente, para minha avó, para minha mãe, e falo, mudou, não é mais assim, calma, a orientação que você está me passando não é mais a mesma. Como ter esse cuidado? Sim. A gente está passando por mudanças, as mudanças são inevitáveis, né? E que geram a ideia de a gente gerar bem-estar para as pessoas. Eu, assim, quem tem, sei lá, talvez mais aí de 30 anos, cresceu numa geração que escutava que briga de marido e mulher... Ninguém mete a colher. Pois é, mas hoje a gente muda essa frase para dizer assim, briga de marido e mulher, sempre que possível a gente vai meter essa colher para proteger a mulher, que em geral é a parte mais vulnerável dessa relação, porque os homens fisicamente, comumente são mais fortes, né? Então, se você for ver, há uma relação desigual. Então a gente precisa mudar essa mentalidade de que a briga de marido e mulher, eles que se resolvam, e não. Porque, em geral, como eu falei, as mulheres são as vítimas, né? São as principais prejudicadas dentro dessas relações matrimoniais, namoros abusivos. Então, a gente precisa, sim, mudar, não aceitar. Eu, compartilhando uma questão pessoal, eu tenho um filho, um menino e uma menina, né? E desde pequeno a gente conversa com eles sobre isso, de que, olha, nunca aceite que ninguém lhe trate mal, né? De forma abusiva. A minha pequena, hoje mesmo a gente no café da manhã conversava sobre isso. Pai, então você trabalha escutando mulheres que os maridos foram mal com elas? Eu falei, exatamente, filho. Infelizmente, existem homens bons, mas existem homens que, infelizmente, acabam sendo violentos e a gente não pode aceitar isso de forma alguma. Então, que a gente já eduque os nossos filhos para essa mudança, né, para essa mentalidade de não aceitar violências e abusos, e que a gente compreenda a mentalidade de gerações anteriores, mas não necessariamente no sentido de aceitar, de dizer que, olha, hoje a gente tem leis, né? Pode ser cultural, pode ser um pensamento mais conservador, de que as coisas têm que ser assim mesmo, que eu não me meto na relação do outro, mas se a gente tem leis, e leis que prevêem o respeito à dignidade humana, no momento que uma mulher é vítima de violência, ela está tendo o seu direito violado, né? O seu direito à dignidade. E algumas delas a própria vida, né? Que são essas mulheres que passam por feminicídio, né? E que não sobrevivem à escalada da violência desses maridos, desses namorados abusivos. Quando se fala em direito da mulher, hoje a gente está falando especificamente da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, mas existem vários avanços, inclusive a Defensoria mesmo já vem trabalhando no trabalho de prevenção ao assédio dentro do ambiente de trabalho, que inclusive já em parceria com a prefeitura, vocês levam essa temática. O que a gente pode ressaltar também sobre esse assunto? Perfeito. Considerando que a gente ainda vive nessa estrutura, que a literatura traz como estrutura patriarcal, né? Ou seja, sempre o homem estava exercendo as relações de poder, na grande maioria dos casos, e a gente traz isso muito forte, né? na nossa história. Então, considerando esse machismo, esse patriarcado, as estruturas sociais, elas refletem muito isso. Então,
você vai numa empresa, você vai num órgão público, a grande maioria das chefias são o quê? Homens, né? Então, qual é a mentalidade dessas chefias em relação ao tratamento com as mulheres e aos homens também, mas qual é o tratamento com a minha equipe? Então, quando a gente fala de assédio moral e sexual, o assédio moral, homens e mulheres, né, podem sofrer, podem ser vítimas. O assédio sexual também, mas a gente sabe que, historicamente, as mulheres são as maiores e principais vítimas do assédio sexual. No moral também é muito comum, porque, pensando nessas relações de poder, o homem, né, sobre as mulheres, eu costumo dizer assim que... Eu costumo não, né? A experiência de trabalho, as leituras que a gente faz, mostra o quanto que parece que o homem ele só respeita outro homem. Não é? Vocês, claro, as mulheres podem falar um pouco mais, muito melhor sobre isso, as suas experiências, mas um exemplo que eu costumo dar quando eu faço trabalho com grupos reflexivos para homens é que quando uma mulher passa na rua e às vezes ela sofre uma cantada, um assovio, né? Enfim, uma importunação, se ela passa ali próximo onde tem vários homens, ela está muitas vezes sujeita a passar por isso. Se no outro dia essa mesma mulher passa acompanhada de um homem, o que acontece? Nada acontece. Nada acontece. Em geral, os homens ali ficam calados. Ou então ela está numa festa e aí ela está desacompanhada e vários homens começam, né, de repente um homem começa a importuná-la. Se ela se aproxima de um outro homem, o que acontece? Em geral, esse homem que estava ali importunando, ele se afasta. Porque essa mentalidade, né, que ele percebe que é uma mulher, eu tenho uma relação de poder, então eu posso importuná-la. Se ela disser que não, ela só está, né, se fazendo de difícil, e às vezes esse homem não entende que o não, ele só significa não, que ela não quer, né, ter nenhum tipo de contato com ele, mas é uma mudança de mentalidade que a gente tem tentado fazer. Por isso, né, pensando na tua pergunta, a gente precisa incluir os homens nessas discussões. Não basta apenas que as mulheres lutem por esses espaços, pela igualdade, né? E aí, voltando para a questão do assédio moral e sexual, a gente fez um trabalho agora, né, em parceria com a prefeitura, com quase 200 homens, né, numa palestra, num diálogo com quase 200 homens para tratar do assédio moral e do assédio sexual, para que a gente entenda que existem toques que são desconfortáveis, que a mulher não deseja, que não quer ser, né, tocada ou receber determinadas palavras. Então é importante a gente já pensar em protocolos de numa mulher que passa por um assédio sexual, o que ela pode fazer? Como que a minha instituição está preparada para receber uma situação dessa, né? Um assédio moral, o que a gente vai fazer aqui dentro? Porque a gente precisa mudar algumas culturas, né? Algumas culturas aí que prejudicam, porque isso a gente está falando de problemas que envolvem a questão de saúde, porque essa mulher ela vai adoecer, né? Esse homem que passa pelo assédio moral, ele vai adoecer, vai ter o absenteísmo, ele vai faltar mais ao trabalho, ele vai reduzir a produtividade dele, enfim, são várias consequências que a gente tem. Então a gente está falando de problemas sérios, que é o assédio moral e o assédio sexual. E a gente tem tentado fazer, dentro do projeto Guarda-Chuva que a gente tem na Especializada da Mulher, que é Em Defesa Delas, essas atividades de educação em direitos, né? Uma delas é a prevenção do assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. Existe uma resistência ainda dos homens? Você chega lá para palestrar, para explicar, orientar, e os homens dizem, não é assim. Não, peraí, calma. Ainda existe essa resistência? Como lidar com essa resistência? Existe. Eu digo que ela ainda é um grande desafio nosso, né? Só para você ter uma ideia, Lana, eu já escutei numa dessas falas, ainda que as estatísticas mostrem de forma bem evidente que as mulheres são as maiores vítimas de violência doméstica, eu já escutei um homem falar que não, os homens são as maiores vítimas de violência doméstica, ainda que toda a realidade, porque a gente sabe que nós crescemos num mundo ainda muito machista, né? Nós crescemos num mundo muito patriarcal, de que o homem é sempre posto como a cabeça das coisas, né? Por questões culturais, muitas vezes religiosas, enfim. A gente traz uma estrutura que coloca esse homem em poder. Então, quem é que quer perder esse lugar de poder? Quem é que quer perder seus privilégios? Ninguém está disposto a abrir mão de privilégios. E hoje eu diria que
e a literatura, os livros, né, quem discute o tema, coloca ser homem numa sociedade é privilégio, é lugar de privilégio. Porque, por exemplo, eu andar numa rua 10 da noite e uma mulher andar numa rua 10 da noite, o que cada um vai sentir? Será que ela vai sentir a mesma segurança que eu? Né? Então, a gente é pensar que nós, homens, temos esse lugar ainda de privilégio e que, infelizmente, muitos deles não querem abrir mão. Mas a gente precisa, porque se alguém tem privilégio, alguém está sendo prejudicado. E nessa sociedade em que a gente vive, as mulheres ainda são muito prejudicadas. A gente está falando de buscar relações de igualdade, né, entre homens e mulheres. Inclusive, eu tenho dados aqui que em 2023 o número de estupros no país cresceu 6,5% em relação ao ano anterior. Ao todo, foram 83.988 casos registrados, o que representa um estupro a cada 6 minutos no Brasil. É um número muito alarmante, né? E de que forma a Defensoria atua na defesa em situações como essa? Hoje, conforme essa demanda, né? Como se trata de um crime, né, a violência sexual, o estupro, ou seja, né, contra o adulto ou vulnerável, existem os órgãos de atuação dentro da defensoria. Então, existem esses crimes, eles, né, são acionados à justiça, porque a pessoa, o autor, no caso, ele precisa ser penalizado, responsabilizado, né, pelo seu ato, e a pessoa que, ou quando o próprio Ministério Público faz ali, né, porque existem ações discricionárias do Ministério Público, por exemplo, situações de violência doméstica, onde foi constatada a lesão, onde a mulher faz o exame de corpo de delito, independente da vontade dela, mesmo que ela não queira fazer a denúncia, né, prestar a denúncia, o Ministério Público tem esse dever, então ele vai fazer isso. E dentro da defensoria existem os órgãos de atuação na área criminal ali, né, área criminal, execuções penais, para lidar com essas demandas que é fruto das violências sexuais, né? Mas em geral a mulher também ela passa por uma assistência, recebe a orientação jurídica no decorrer desse processo. Se ela não tem condições de custear um advogado, sempre é designado um defensor público para que ela possa receber a assistência jurídica em todo o curso do processo. Então, se ela vai ter uma audiência, ela pode ser assistida, ela deve ser assistida. E aí é designado um defensor para que ela seja orientada mesmo dentro do processo, no que couber a ela em relação ao processo. Muito bem. Estamos no Agosto Lilás, um mês inteiro dedicado às mulheres, à informação. O que a gente pode ressaltar de programação da Defensoria voltado para essa campanha tão bonita? Ótimo. A gente da Defensoria Especializada da Mulher, juntamente com a Escola Superior da Defensoria Pública, Comunicação, Cerimonial, preparamos aí uma programação, né? Que inclusive começou ontem, dia 6 de agosto, com a atividade Diálogos na Sala de Espera. Então a gente vai até as recepções dos prédios civil e criminal da Defensoria Pública para falar um pouquinho a respeito disso que a gente está conversando aqui, né? Desigualdades entre homens e mulheres, prevenção da violência, como reconhecer sinais de um relacionamento violento ou abusivo, como pedir ajuda, onde buscar apoio, né? A gente também vai ter aí uma atividade prevista que é uma mesa de diálogo para servidores da Defensoria Pública para falar sobre o acolhimento humanizado às mulheres, né? Incluir a perspectiva de gênero nos atendimentos da Defensoria Pública. Então a gente tem um encontro previsto para isso. Teremos também uma oficina reflexiva para alunos do ensino médio do Instituto Federal de Roraima, né? Já vai ser ali no início de setembro, mas faz parte da programação, né? E também estamos planejando uma ação local, a princípio na Zona Oeste, vamos depois dar os detalhes, né, nas redes sociais da Defensoria, sobre atendimentos exclusivos para mulheres, né, em determinado ponto da Zona Oeste, não somente para as questões de direitos das mulheres, mas também nas áreas cíveis, nas áreas criminais, levando os serviços da Defensoria Pública.
Que legal. Desde já, parabéns pela iniciativa, por esse trabalho, esse empenho, esse acolhimento. E eu gostaria de saber, na tua opinião, agora, voltando a ressaltar aqui a Lei Maria da Penha, o que você acredita que ainda falta avançar? Um dos nossos grandes desafios é isso. Eu acho que é a mudança de mentalidade, né? De entender que hoje a gente tem uma estrutura que a lei prevê que a mulher precisa ser amparada, que ela não deve chegar numa delegacia e escutar coisas do tipo, não, isso não vai dar em nada, ou ela vai ficar desamparada. Não, né? Só para você ter uma ideia, hoje quando a mulher busca medida protetiva, existe uma patrulha, né, que é a Patrulha Maria da Penha, de âmbito municipal, e temos também a atuação no âmbito estadual da Polícia Militar, que acompanha essa mulher para saber se a medida protetiva está sendo cumprida, né, se o homem realmente não voltou a importuná-la ou a ameaçá-la. Existe toda uma estrutura envolvida. Mas o desafio maior talvez seja essa mudança de mentalidade, né? Não aceitarmos mais que violências façam parte de relacionamentos. Como eu costumo dizer para as nossas assistidas, é que no momento que uma violência começa a fazer parte de um relacionamento, e não somente violência física, né, mas condutas abusivas, é porque aquele relacionamento já não está mais saudável. Então, se não está saudável, é porque alguma coisa vai acontecer de ruim. Quando algo não está saudável, a gente adoece. E aí, infelizmente, a gente recebe essas mulheres num quadro de adoecimento grave, né? Às vezes com uma depressão instaurada, um transtorno de ansiedade. Já tivemos mulheres com transtorno do estresse pós-traumático, né? Que é uma condição psiquiátrica em que a mulher passa por situações tão intensas que ela dissocia, ela entra muitas vezes no quadro de surto mesmo, de adoecimento, que a gente chama de quadro psicótico, que ela já não suporta mais essa realidade. Enfim, são quadros graves. E o que a gente está fazendo aqui, esse podcast, as ações na defensoria, as educações em direito, é uma das formas que a gente tem de divulgar, seja a Lei Maria da Penha, seja as outras leis de proteção da mulher. A gente tem aí leis da importunação sexual, temos leis que prevê aí a questão da vingança pornográfica, onde o homem pega e divulga material íntimo. A gente já tem leis específicas para isso, leis que não podem mais utilizar a conduta da mulher, né? O advogado de defesa do acusado não pode mais desqualificar a mulher durante as audiências. Então a gente tem leis específicas para isso, para que a gente promova essa mudança de atitudes, essa mudança cultural em relação às mulheres, né? Mas para isso a gente precisa também envolver fortemente os homens nessa campanha. A gente sabe que muitas vezes aquela teoria, né, da máscara do avião, né, que primeiro tem que se proteger para poder ter forças, né, para poder acolher o outro, né, seria isso. Né, diante desse exemplo, como que a gente pode falar das crianças, dos filhos, diante de uma relação ali abusiva, que a mãe decide ter esse afastamento? Como que a mãe pode prestar esse apoio aos filhos? A gente chama, né, as crianças, nesse caso, quando existe situação de violência doméstica, de vítimas reflexas, né? Às vezes essa criança também sofre maus tratos, né? Às vezes esse ofensor, ele também não atinge somente a mãe, ele também atinge os filhos, né? As crianças que estão ali, os adolescentes. E quando se opta por essa mudança de realidade, ou seja, de sair da violência, desse ciclo de violência, muita coisa muda na vida dessa família, né? A primeira coisa é o rearranjo, né? Então não vai existir mais aquela figura daquele homem dentro da estrutura familiar, ou às vezes a mãe, junto com os filhos, precisam sair de casa, irem para um outro local, né? Muita coisa muda, a questão financeira muda, e aí nesse caso é importante que esse núcleo que permanece, né, mãe muitas vezes e os filhos, possam se acolher, né? Possam deixar que as crianças também expressem o que estão sentindo. A gente muitas vezes acha que a criança ou não está sentindo, não está percebendo, ou desmerece o sentimento delas.
mas a criança ela sente tanto quanto ou até mais que a gente, né? Porque ela não tem, às vezes, a estrutura e a maturidade completamente formada que, às vezes, o adulto já tem. Então, nesses casos, Lana, é importante que a gente crie esse espaço de acolhimento. E se a mãe não consegue fazer isso, né, porque às vezes ela está tentando colocar máscara nela mesma para poder respirar, buscar forças para lidar com tudo isso, buscar um serviço de saúde, né, um serviço de acolhimento com psicólogos. A gente tem aí UBSs que fazem acolhimento com psicólogo, locais, temos clínicas, escolas de universidades, como por exemplo a Universidade Federal, que prestam serviços de atendimento psicológico para crianças, né? É a gente buscar essas estratégias, não somente pessoais, mas instituições que ofereçam esses serviços. É muito importante a gente respeitar o sentimento das crianças. Não é só difícil para os adultos da situação. Elas também vão sentir, elas vão receber o impacto. E aí, o que a gente vai fazer com elas, né? É muito importante a gente gerar esse espaço de acolhimento. Perfeito. Buscar ajuda sempre. Buscar ajuda sempre. Lembrando que essa ajuda você pode encontrar também na Defensoria Pública do Estado de Roraima. Bom, já caminhando para o fim da nossa conversa, para o nosso bate-papo, eu gostaria de saber se você tem algo mais para ressaltar, para reforçar, que de repente a gente esqueceu de falar. Por favor. Pronto, foi um espaço muito bacana conversar aqui com vocês e com vocês ouvintes aí que estão acompanhando esse podcast. Agradecer o espaço, né, esse momento aí de nos ouvir a respeito desse tema, que é um tema bastante sensível. A gente sabe que é delicado falar sobre violência, qualquer tipo de violência que seja, mas a violência contra a mulher, ele é um tema delicado, ele afeta muitos campos, né, da vida da pessoa que está nessa situação de violência. Mas o que eu queria mesmo reforçar é que busque ajuda, né, busque apoio. Não se sinta menos mulher ou menos pessoa por estar passando por isso. Como eu falei, ninguém imagina nunca passar por isso. Mas no momento que você passa, saiba que existe hoje toda uma rede de proteção e acolhimento à mulher, que ninguém deve ser obrigado a viver em uma situação que fira a sua dignidade, que lhe trate mal, que lhe faça mal à sua saúde física, à sua saúde emocional. Ninguém deve ser submetido a relacionamentos desse tipo. Então, na dúvida, busque a Casa da Mulher Brasileira, busque a gente da Defensoria Pública. Se você mora próximo de algum setor da Defensoria Pública, eles vão saber te orientar, te encaminhar para o local, caso você traga essa demanda, né? Eles vão saber qual é o setor da Defensoria Pública que pode te acolher e saber que a Casa da Mulher Brasileira, todos os órgãos que estão lá, estão completamente à disposição para acolher qualquer pessoa, né, que esteja passando por uma situação de violência de gênero, uma violência contra as mulheres. Perfeito. Conversei com o Ed Luiz Chaves, ele que é psicólogo da Defensoria Especializada da Defesa dos Direitos da Mulher. Muito obrigada. Muito obrigado. Esse foi mais um Entrevistas DPE, hoje especial, falando sobre a Lei Maria da Penha, que completa 18 anos hoje. E se você tem interesse em acompanhar assuntos de importância e relevância ao público, basta nos acompanhar no Deezer, Spotify e YouTube. Seja sempre bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima.